Boa noite, igreja. Vocês podem se assentar. Nós agora vamos começar o nosso bate-papo aqui com dois missionários super legais, interessantes, e queremos saber muito da história deles, que é a Thalita, Gabriele e o Francisco. Queria que vocês viessem aqui agora conosco. Acho que podia acender as luzes do pessoal, para eles poderem ver o pessoal também, por favor. Sejam bem-vindos. Uma salva de palmas, por favor, os nossos convidados nessa noite. E microfone para eles, tem? Bom, eu queria começar falando que é um prazer ter vocês aqui conosco nessa noite. Obrigada por aceitar esse convite. E espero que seja uma hora abençoadora para as nossas vidas. E antes de tudo, eu queria também, falar um pouco do tema, desse bate-papo aqui, que é chamado, vocação e missão. Como perseverar sendo testemunha de Cristo? Então, esse é o tema que nós preparamos para esse bate-papo, que vamos ter aqui agora. Será eu e a Gabi aqui junto com eles. E eu queria, assim, antes de tudo, que vocês se apresentassem um pouquinho para a gente, falando quem são vocês, igreja, quanto tempo de missões que vocês têm para a gente. Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Eu me chamo Francisco, sou membro da Igreja Batista em Jardim Clarice, aqui no Jacarepaguá, no Anil, e estou servindo como missionário em missões nacionais desde 2017, quando eu comecei a atuar na Cristolândia especificamente. Sou casado com a Vitória, sou baiano, moro aqui no Rio desde 2020, por conta do trabalho missionário que fui enviado para fazer aqui também. Acho que é isso. Muito maneiro. Essa pergunta eu queria fazer para os dois. Cara, aquela pergunta meio clichê, mas que pra gente é interessante. Conta um pouco assim sobre seu chamado, assim, um chamado missionário todos nós temos, mas como foi esse chamado específico para missões? Já percebi que vocês passaram por alguns lugares. Quando que foi e como que foi, através de quem Deus falou com vocês sobre essa vocação missionária? Começando com a Thalita.
pode escolher o que você preferir. Com isso no meu coração. E eu acho que já estava, tipo, no 5º dia do acampamento. A gente foi fazer um estágio numa comunidade, na comunidade do Livramento. E foi ali, especificamente, que o Senhor me atentou e falou assim, você é aqui que eu quero você. E a gente subiu um morro. Você chegou aí na comunidade do Livramento? Cara, aquele morro lá em cima, horrível. Assim, um calor absurdo no Amazonas. Eu estava suando muito, eu estava passando mal. E a gente tinha chegado na última casa lá em cima. E a gente bateu na porta, ninguém atendeu. Eu falei assim, cara, a gente subiu até aqui em cima, só tinha essa casa, não vão atender. Mas atenderam. E aquela adolescente daquela casa ali, ela foi ao culto. E naquele dia, ela aceitou a Cristo. E naquele momento, eu falei assim, meu Deus, é exatamente isso que eu deveria fazer a minha vida inteira. E depois daquele dia, não teve mais como voltar atrás. E naquele dia em específico, eu entendi que aquilo dali era mais importante do que qualquer planejamento meu, qualquer sonho meu, mas viver os sonhos e os planos de Deus para a minha vida. Amém. Para mim, foi um pouquinho diferente. Eu não nasci num lar evangélico, e então fazer missões ou seguir um ministério não era algo assim que estava tão diante dos meus olhos, sabe? Mas eu comecei a ir à igreja muito jovem, porque um senhor da rua me convidou para ir, eu comecei a ir junto com ele. E na igreja eu fazia de tudo que dava para fazer, mas a minha vida real, digamos assim, porque era essa a minha mente, era outra. Meu foco era um crescimento acadêmico, profissional, conseguir chegar a um lugar de estabilidade financeira muito bom. Eu queria ser a pessoa mais rica do mundo que eu pudesse ser. E a minha família, toda do interior do Ceará, do sertão do Ceará, grande parte dos meus familiares não tiveram condição de sequer terminar o 1º grau. E eu estava tendo condição de poder terminar o ensino fundamental, ir para um curso técnico no ensino médio, pensar em entrar na faculdade, tudo isso estava acontecendo diante de mim. Então, era assim, tudo indicava que o meu caminho devia ser aquele. No final de semana, eu voltava para a igreja e fazia de tudo que eu tinha para fazer na igreja. Mas era lá, no final de semana. A minha vida real era focar nos meus planos, nos meus projetos. E aí, eu fiz todos os planejamentos, porque eu sempre fui assim, muito controlador, muito planejador. Eu fiz todos os meus planejamentos e eu fazia um plano de 5 em 5 anos. Eu organizava a minha vida nos próximos 5 anos, e a cada ano que acabava, eu revisava tudo e colocava o próximo ano na frente. E quando eu estava em 2016, todos os meus planos estavam dando certo. Eu fui para a faculdade que eu disse que eu ia estudar, fui fazer o curso que eu tinha dito que eu ia fazer, fui morar no bairro da capital da Bahia que eu disse que eu ia morar, entrei na empresa que eu disse que eu ia trabalhar. Todos os meus planos estavam acontecendo exatamente do jeito que tinham que acontecer, como eu planejei. Até que eu conheci o trabalho da Cristolândia, e todos os meus planos foram destruídos completamente. Porque eu fiquei desesperado em saber que tinha uma realidade tão absurda como aquela, e eu
não percebia, nunca olhei para uma pessoa de rua, nunca olhei para a realidade dos dependentes químicos do Brasil, do mundo. Então, eu comecei a ser voluntário na Cristolândia, aos sábados. Eu trabalhava de manhã numa empresa, trabalhava de tarde em outra empresa, de noite eu fazia faculdade, sábado de manhã eu ia para ser voluntário na Cristolândia. E no final de semana eu voltava para casa, sábado de tarde, para a minha cidade do interior da Bahia, para poder fazer de tudo na igreja, como eu sempre fiz. E aí, na Cristolândia, eu vi falar da possibilidade de ser um missionário radical Cristolândia. E aí eu teria que dedicar 1 ano da minha vida para o projeto missionário ali. E aí eu fiz os meus cálculos, os meus planejamentos, e vi que não ia fazer mal eu pausar 1 ano. Fiz essa conta e decidi, então, que eu ia fazer isso, dedicar 1 ano da minha vida ao projeto missionário. Foi muito difícil para mim abrir mão disso por 1 ano que seja. Foi muito difícil para os meus pais aceitarem isso. Na época, nenhum deles era cristão ainda. Então, foi muito complicado. Mas, com oração, fui orando, Deus foi abrindo as portas. E vim para o Radical Cristolândia, em 2017. 2 meses depois que eu entrei no projeto Radical, eu já tinha certeza que eu não tinha mais como voltar para a minha vida anterior, porque eu percebi que o Senhor me queria ali. E é meio frustrante, porque não tem nada de miraculoso, nada de voz, não senti arrepio, nada disso. Mas eu gosto de dizer que eu vi uma necessidade e eu li uma ordem, estava escrito. Então não tinha nem como eu fazer outra coisa, eu tinha que ir. E aí eu vim. Era para ser 1 ano, estou já há quase 9 anos em missões, e é isso aí, quase 9 anos. Muito bom. E, Thalita, né, eu queria que você contasse um pouco como foi lidar com o choque cultural. Foi complicado. Eu sofri 2 choques culturais, né? Na Amazônia foi absurdo. Foi absurdo. Assim, no começo, já no treinamento, no CFMA, Francisco já foi lá, a gente não tem sinal. Na época não tinha Starlink, agora tem, tá mais fácil. Mas naquela época não tinha Starlink, a gente não tinha sinal. E dependendo da comunidade que a gente vai, a gente não sabe se vai ter energia, se não. Então, desde já, eles criam na gente o hábito de não ficar dependente do celular, de internet. Então, a gente já passa 2 meses ali sem... A gente vive naquela bolha ali, sem celular, sem internet, só convivendo entre a gente ali naquela ilha. E aquele dali já foi meu primeiro choque, tomar banho no rio de calça e blusa. Eu já estava agoniada, eu já estava tipo, meu Deus, eu não estou conseguindo me limpar direito, não estou conseguindo, isso aqui, lavar a roupa no rio, minha roupa não está limpa, o cheiro que ficava, porque lá no Amazonas tem um clima assim, muito louco, de que tá muito sol, e o sol torando, mas daqui a pouco do nada é uma chuva que vem torando, então tua roupa está lá secando, daqui a pouco vem e molha tudo, e fica aquela loucura ali, né? E de a gente ir para a comunidade, eu fiquei numa comunidade que... Eu passei por algumas comunidades e foi uma experiência muito boa. Já fiquei em algumas comunidades que não tinha energia, e tinha energia em alguns momentos específicos do dia, e, por incrível que pareça, foi o lugar que eu mais fui feliz, foi vivendo desse jeito. Já tive comunidade que não tinha internet, tinha energia, mas não tinha internet, não tinha sinal. A minha comunidade, que eu passei mais tempo, tinha energia, tinha internet, mas não tinha sempre. Então, quando acabava, aí acabava a energia, acabava a água e acabava todo o restante. Então, constantemente, a gente ficava vivendo assim, sem energia, sem água, sem... E a gente passou por alguns bocados e todos eles foram aprendizados muito bons, porque em todos eles eu percebi que eu só precisava de depender de Deus. O restante era o restante, sabe? E já fiquei tempo sem celular, já fiquei tempo sem comunicação com a família, sem nada, de fato, sem água, sem essas coisas todas. E a gente fala, nossa, isso aqui é o básico, né? Tipo, cara, tomar um banho normal, assim, sabe, no chuveiro, e às vezes não é. O básico talvez seja, sei lá, um ventilador num dia de muito calor, e às vezes não é. O básico mesmo, eu aprendi
E, de fato, eu tive que aprender. Porque a gente acha que a gente sabe o que é ter devocional, vida devocional com Deus, o que é relacionamento com Deus. Mas quando a gente já não tem nada, só você e Deus, literalmente, e aí foi ali onde que, de fato, eu aprendi que eu conseguiria me adaptar a qualquer coisa, porque eu aprendi a depender de Deus. Então, mas foi um choque cultural, assim, bizarro. Eu sempre gostei muito de tomar banho toda hora e tudo mais, e, não pode, não vai. E eu ficava tipo, meu Deus. Mas é isso aí. E lá no Sul foi um outro choque cultural reverso, mas eu conto agora, conto depois, não sei. Ok, perfeito. E aí, quando eu me acostumei lá no Amazonas já, tudo mais, eu tava tipo, mano, me põe em qualquer comunidade aí que eu vou me adaptar, pode botar aí. Falei pra Germana, tipo, me joga aí, qualquer buraco do Amazonas eu vou me dar bem. Ela falou assim, vamos comigo passar um tempinho lá no Sul. E cheguei lá para ajudar no SOS, Rio Grande do Sul, onde estava tendo as enchentes, num frio que, meu Deus do céu, ninguém me preparou para aquele momento. Ninguém me preparou para aquele frio. Absurdo. Eu achei que eu ia morrer, assim, de frio, assim. Era dia que a gente acordava, estava 4 graus, eu estava tipo, não dá para levantar, não dá para trabalhar nesse frio. Mas dava, sim, eu me adaptei também. Mas, tanto o choque cultural do frio ali e tudo mais, mas das pessoas também, né? Eu me acostumei com o ribeirinho, e o ribeirinho é muito fácil de lidar. Ele é muito amoroso, ele é muito dado, ele é muito acolhedor, humilde. E lá no Sul, um pouco diferente já do ribeirinho, e foi um choque cultural também, lidar com uma pessoa um pouco mais fria, um pouco mais distante, um pouco mais... que se acha mais dependente de si, então ela não vê tanta necessidade, então, de querer ser sua amiga, de querer conversar com você, então tem aquele afastamento, assim, né? E foi um choque cultural absurdo. Queria te perguntar, Francisco, assim, você veio do interior do Ceará, trabalhou na Cristolândia, e aí hoje passou por várias coisas e hoje você está aqui no Rio. O que você sentiu de maior diferença em relação à descrença do povo? Pensando de todos os lugares que você já passou e o lugar que a gente vive hoje. Pensando, assim, vocês dois são jovens como nós, que estavam vivendo suas vidas e em um certo momento sentiram a necessidade de responder ao chamado de Deus. Então, qualquer um de nós, a gente também percebe essa descrença do nosso povo aqui na cidade. Mas, assim, em relação aos outros lugares que vocês já viveram, qual foi o maior desafio? Foi no Amazonas? Foi em um outro lugar que você esteve? Foi no interior do Ceará? É aqui no Rio de Janeiro? É uma pergunta muito boa. Existem muitos aspectos diferentes, assim, para responder essa pergunta, sabe? Porque, pensando, por exemplo, em descrença, eu acho que eu posso pensar crença, como sendo não apenas a ideia de saber que Deus existe, mas uma devoção real a Deus, né? Uma entrega real ao Senhor. E se isso é crença, todos os lugares por onde eu passei havia bastante descrença. Só que os aspectos são um pouco diferentes. Por exemplo, no Nordeste, é muito mais entranhado na cultura a tradição católica. Então, é muito comum que a gente encontre pessoas que dizem com certeza que elas acreditam em Jesus, que elas que elas sabem que vão para o céu. É muito comum isso. Só que, ao mesmo tempo que isso é verdade, elas falam isso, elas sabem disso, elas conhecem a Bíblia, elas vão à missa direitinho. Ao mesmo tempo, a vida delas está completamente descomprometida de uma entrega real ao Senhor. Então, é comum a gente faz as missas, depois da missa todo mundo sai e vai para as festas. E nas festas a gente vive de coisas absurdas, completamente distantes daquilo que está na palavra de Deus. Ou a crença de que é pelo que eu faço que eu vou ser salvo e tudo mais. Então, isso é muito comum lá. Aqui no Rio, a gente tem uma crença no sentido de
de que as pessoas acham que já sabem de tudo. Então, não tem tanto apego à religiosidade católica, necessariamente, mas é como se elas já tivessem superado a religião. Então, eu não preciso mais da religião. Então, um desafio é outro. O desafio é que você ser cristão é meio idiotice, é meio burrice você ser crente. Aí você querer falar comigo sobre isso não faz muito sentido. Só que em cada povo tem algumas realidades diferentes. Por exemplo, esse sentimento de que todo mundo já conhece Jesus, foi algo que eu achava que eu sabia disso. Mas só no campo mesmo, conversando com as pessoas, é que eu percebi que isso não é verdade. As pessoas não conhecem Jesus. Não conhecem mesmo. E às vezes as pessoas estão vindo para o culto e não conhecem Jesus ainda. Eu comecei a ter um vislumbre disso quando eu comecei a evangelizar as pessoas em situação de rua e encontrei pessoas que tiveram todo um passado numa igreja evangélica e que foram diáconos, foram pastores e que estavam hoje vivendo em situação de rua em dependência química. Aquela vivência daquelas pessoas ali, muitas vezes, não significava necessariamente que elas tiveram um encontro real com Jesus. E quando eu conheci a comunidade surda, por exemplo, trabalhando na Cristolândia, é que eu percebi que a lacuna ainda era muito maior, porque tinha uma quantidade gigantesca de pessoas que estavam todas escondidas, muitas vezes pelas suas próprias famílias dentro de casa, e que não conheciam sequer a palavra Jesus, porque não sabem sequer a língua portuguesa. E aí elas sabem a língua de sinais, às vezes nem isso elas sabem, não sabem nem a língua de sinais. E como essas pessoas se comunicam? Não se comunicam. Tem gente, não são todos os surdos, mas tem algumas pessoas surdas que ficam assim, completamente isoladas dentro de sua própria casa. E aí uma coisa vai se atrelando à outra. Você imagina uma pessoa que não fala a língua portuguesa. Como que essa pessoa pode ser útil, por exemplo, no tráfico de drogas? Isso é muito útil. Surdos são muito úteis, por exemplo, para o tráfico de drogas, porque a polícia não sabe falar Libras também. Então, a polícia, quando vai abordar o surdo fala, eu sou surdo, só faz assim, e aí a polícia vai querer extrair informação dele como? Então, ele é muito útil para o tráfico de drogas. Agora, a igreja tem investido, por exemplo, nessa comunidade? Não sei se tem. Quantos lugares a gente vai e a gente não encontra essas pessoas sendo foco da evangelização? Mas eu não sei falar em Libras. Pois é, alguém aprendeu um dia a falar português para que a gente conhecesse Jesus. Mas eu não sei falar com uma pessoa que tem uma tradição católica. Pois é, mas alguém um dia aprendeu a falar com a sua realidade para que hoje você conhecesse Jesus. Eu não sei falar com um universitário que acha que já sabe de tudo, que ultrapassou a religião. Do mesmo jeito, alguém aprendeu a falar com a gente para que a gente conhecesse Jesus. Se a gente não se incomoda com essa realidade que existe, e faz alguma coisa para isso, essa realidade vai continuar do mesmo jeito. E nada vai mudar. E as pessoas estão continuando indo para o inferno, e a gente continua feliz, vindo para culto, batendo palma, e achando que é isso. Acho que é isso. Assim, a gente sabe que na vida missionária tem muitos desafios. E aí eu queria que você, começando por você, Francisco, que você continuasse, né, falando, qual foi um dos maiores desafios para você? O maior desafio para mim foi lidar comigo mesmo. Foi assim, absurdo. Esse desafio foi o pior de todos. Porque eu achei que lidar com um público diferente de mim seria complicado. Mas é mais complicado lidar com alguém, qualquer que seja esse alguém, sendo eu quem sou. Porque se eu fosse mais paciente, eu caminharia mais uma milha com alguém que me ofende. Se eu tivesse mais amor, eu me dedicaria a passar por sacrifícios maiores por alguém que eu entendo que precisa de ajuda. Se eu entendesse mesmo a graça de Jesus na minha vida, eu não ia reclamar quando alguém não me agradece, quando eu faço alguma coisa positiva. Trabalhar na Cristolândia foi muito difícil por essa causa, porque a gente tinha que lidar com pessoas que eram extremamente ingratas, que eram super manipuladoras, que tiveram passados, às vezes, muito complicados, que fizeram coisas terríveis, exatamente que nem eu. Olha só, fiz coisas terríveis, faço coisas terríveis porque conheço a Deus, digo que sei a Bíblia, prego e ainda erro, e ainda peco.
como que eu posso dizer que esse outro é pior? Então, eu fiz coisas terríveis, faço coisas terríveis, sou ingrato, tenho falta de amor, ainda acho que sou alguma coisa, que agora sou até missionário. Então, se isso não fosse verdade em mim, seria muito mais fácil. Essa crise foi passando por fases, sabe? A fase, por exemplo, quando eu cheguei, eu me senti a pessoa mais... Primeiro, quando eu cheguei, eu achei que eu ia conseguir ser incrível. Eu achava que eu sabia. E aí, no primeiro culto que eu fui fazer com morador de rua, com pessoa de rua, eu quis citar filósofo, citar teólogo. O pessoal queria jogar a cadeira em minha cabeça. O que eles queriam era comer. E eu estava querendo citar teólogo para mostrar que eu sabia. Mas que coisa boba, no mínimo, para ser mais tranquilo. Boba. E com o tempo, a gente vai sentando no chão com a galera e vai ouvindo e vai tendo disposição de aprender e vai percebendo que o mundo é maior do que o nosso umbigo, muito maior do que o que a gente pode enxergar com os nossos olhos, mas que se a gente se fecha, a gente não vai conseguir ver isso. Então, sem dúvida, assim, eu poderia dizer que foi muito difícil quando uma pessoa que a gente acolhe da rua, que a gente cuida, que a gente vê ela se alimentando pela primeira vez, recuperando força, reconquistando a família, a gente batiza essa pessoa, vê essa pessoa desistir, jogar tudo para cima e voltar para a rua. Eu podia dizer que essa era uma dificuldade, porque essas são dificuldades muito comuns, acontecem muito. Eu poderia dizer que são quando a gente vai fazer um discipulado e a gente acompanha a pessoa e ela simplesmente, do nada, resolve abandonar Jesus. E você tinha certeza que aquela pessoa tinha entendido de Cristo. E ela simplesmente joga tudo para cima. São dificuldades terríveis. Mas isso seria muito mais fácil de lidar se eu fosse alguém, de fato, mais comprometido com Jesus. Então, para mim, a maior dificuldade que eu tive no campo foi ter que lidar comigo, sendo ainda pecador, e tendo que olhar para alguém que não era pior do que eu em nada, mas que ainda não conhecia Jesus. Só para encerrar, eu lembro da primeira vez, em dezembro de 2017, quando eu encontrei um rapaz, eu cheguei no projeto, lá na Cristolândia, Bahia, e 2 rapazes tinham sido acolhidos naquele dia. Um deles chama-se Eric. E eu lembro que eu perguntei a Eric qual era a idade dele. Eu fui dar as boas-vindas, né? Bem-vindo, ele tinha acabado de ser acolhido no projeto. Tinha vindo de uma história de tráfico de drogas, acabado de ser acolhido, e ele tinha 20 anos, e eu tinha 20 anos. Eu perguntei a idade dele, ele falou 20, e eu tinha 20 anos. E eu estava com a minha camisa de missionário, e ele estava com a roupa de quem acabou de ser resgatado. E eu lembro que o primeiro pensamento que veio na minha cabeça foi: por que que eu tenho 20 anos e estou do lado de cá, e ele com 20 anos está do lado de lá? O que é que aconteceu para que a gente tivesse histórias tão diferentes, sabe? Então, perceber isso foi muito importante também para que eu percebesse, para que eu entendesse a necessidade de aceitar que o mundo era maior do que eu e que a vida envolvia a entrega de mim mesmo para o outro, porque eu não era melhor do que ele em nada. E se eu tive essa outra história, de alguma forma o Senhor me resgatou, eu não posso acreditar que isso é para mim mesmo. Só que isso é um processo que foi necessário que eu reafirmasse isso para mim diariamente, constantemente, e eu preciso fazer isso constantemente, porque senão eu corro um risco muito grande de começar a achar que eu sou bom, e isso é muito difícil, muito perigoso. Obrigada. Thalita, e você? Além do choque cultural, né, qual foi o desafio mais marcante para você? Acho que foi perfeita a colocação do Francisco. Foi logo no início, quando eu cheguei no CFMA, e ficar ali isolada e me deparar com o meu eu nu e cru. E ver, assim, eu sempre tive essa noção de que eu não sabia de nada. Eu não sabia de nada de fato, eu já sabia que eu não sabia de nada. Então, isso para mim foi mais tranquilo. Mas começar a ver as minhas inseguranças, começar a ver o quanto que eu era frágil, imatura na fé, foi desesperador. Começar a me enxergar nua e crua. E ver que era aquilo dali que o Senhor tinha chamado. É aquela velha frase clichê de todo missionário, né? Que Deus já levava em consideração toda a nossa tolice quando Ele chamou a gente. Mas eu não levava em consideração que Ele fosse me chamar, sabe? Apesar de que o ID é para todos, eu não esperava que fosse eu a pessoa que Ele ia falar assim: eu quero você lá.
e ter que me enxergar da forma como Deus sempre me enxergou ali, uma menina frágil, solta pelo mundo, sem saber de nada, isso foi desesperador para mim. Calma aí, problemas técnicos. Ah, o microfone. O Shuri amarelo está aqui, no chão. Não, tem uma pergunta boa aqui. Ainda não acabou o bloco, não. Calma aí. Tem uma pergunta aqui que eu queria fazer também para vocês. Como que o apoio da igreja e de amigos, né, tem feito a diferença nessa caminhada missionária de vocês? Vocês acham que faz diferença? Como que esse apoio faz diferença na vida de vocês? Com certeza faz diferença. Saber que tenho... Acho que assim, o que mais me deixava confortável, na real, no campo missionário, pelo menos uma das coisas assim, que eu falava assim, cara, pelo menos com isso eu estou contando, e eu conseguia ficar mais sossegada, eu acho, era saber que tinha pessoas orando por mim. E por mais que talvez não tivesse muitas pessoas, eu sabia que tinha uma pessoa específica orando por mim todos os dias, que era minha mãe. Então, esse apoio das orações, de amigos mandar mensagem, às vezes a gente fica, não sei, mas pelo menos lá na Amazônia, às vezes se sente meio isolado, assim, sabe? Um mundo à parte, numa bolha. E é incrível o que a gente está vivendo lá, e de fato é incrível o que a gente está vivendo lá. Mas de vez em quando a gente pega a internet, a gente olha no Instagram e vê também o mundo acontecendo no outro lado, aquilo dali também é um choque, assim, tipo, o tempo está passando também, tanto para mim aqui, mas lá também está acontecendo. Meus amigos continuam se reunindo, as coisas continuam acontecendo. Eu queria estar lá também, mas eu também quero estar aqui. E saber que os meus amigos continuam sendo meus amigos, eles continuavam mandando mensagem, e quando eu abria assim, o WhatsApp, tinha um monte de mensagem, porque quando você pega a internet, aí chega tudo de uma vez, assim, e você vê, tipo, e aí, Thalitinha, como você tá? Estamos orando por você. E áudios deles orando, vídeo deles nos rolês e mostrando, a gente está aqui e tudo mais. Eu me sentia pertencente também, de certa forma, sabe? E isso parece bobo, assim, mas é algo que faz muita diferença, sabe? Pelo menos para mim fazia muita diferença no campo missionário. Mas disparado, o que mais me ajudava e o que mais me fazia me sentir confortável era saber que tinham pessoas orando por mim. Faz uma diferença absurda saber que você tem uma rede de apoio, e uma rede de apoio tão importante quanto a igreja. E assim, a grande maioria dos missionários do Brasil, se eu puder chutar um percentual, eu vou dizer assim, que 82% dos missionários do Brasil inteiro não tem esse apoio da igreja que os enviou. Muitos missionários são enviados com todo o carinho do mundo pelas suas igrejas e não encontram esse vínculo mais. E essa sensação de solidão talvez seja mais fácil de entender, por exemplo, em um lugar sem internet, sem energia, como no Amazonas, mas é uma realidade muito comum dos missionários que estão na Cristolândia, por exemplo, que mesmo que estejam nos centros urbanos, né, porque é onde as Cristolândias estão, então a gente não tem falta de internet, nem falta de luz quase nunca. Mas mesmo assim, como a Thalita falou, a vida continua acontecendo. E para a gente, a relação com aquele povo que nos enviou continua aqui no mesmo lugar. Mas o povo lá está vivendo. E o povo vai vivendo, e às vezes a gente tem uma sensação de ser preterido mesmo. Graças a Deus, eu fui muito privilegiado, porque a minha igreja que me enviou, a igreja que me enviou lá da Bahia, uma igreja que sempre foi muito paciente comigo, porque eu que não respondia a eles. Mas eles estavam o tempo todo perto, o tempo todo. 2 meses depois que eu vim para o campo, a minha mãe foi convertida. Deus estava só esperando que eu saísse de casa para tocar de verdade o coração de minha mãe. E minha mãe foi convertida e eu fiquei com medo, porque eu não estava mais em casa. Então, quem ia cuidar de minha mãe? A minha mãe foi muito bem cuidada. E cada vez que eu recebia um vídeo de alguém da igreja, algum dos meus amigos da igreja,
mandando um vídeo de minha mãe no grupo de oração, minha mãe no coral da igreja, minha mãe cantando a musiquinha junto com as MCMs lá. Nossa, eu ficava tão feliz, que eu falava, caramba, isso é o que importa. Minha família está sendo cuidada de alguma maneira. Tem pessoas que estão se importando comigo, mandando mensagem, como a Thalita falou e tudo mais. Isso faz muita diferença mesmo. Hoje, então, aqui no Rio de Janeiro, a minha igreja, eu me vinculei aqui à Igreja Batista em Jardim Clarice, porque eu estou morando aqui no Rio mesmo, mas é legal porque eu tenho duas igrejas, né? Minha igreja da Bahia é sempre minha igreja, e a minha igreja aqui do Rio agora é minha igreja também. E é muito massa saber que a gente tem como contar com esse apoio, tem essa necessidade, porque se a gente não tiver corpo, a gente esmorece, a gente fracassa. E o campo missionário, o projeto, o time, que a gente está junto, é muito importante. A gente vira amigo, e a gente vira família, é verdade. Mas a igreja é a igreja. O campo missionário não substitui a igreja é a igreja tem um papel fundamental. Ser pastoreado, ser discipulado, prestar contas, saber que tem gente que se importa, que ora, que oferta, que quer saber o que está acontecendo no campo. A gente separar assim, a pessoa se interessar em ouvir, porque realmente quer conhecer, quer saber. Isso é massa demais. E a gente encontra isso mesmo no corpo de Cristo, na família, na igreja. Antes da gente fechar esse bloco, eu tenho uma última pergunta. Como é que a gente faz para permanecer em Deus quando parece que ou o trabalho não está fluindo, ou as pessoas não estão vendo os nossos frutos, ou parece que as pessoas estão lá longe vivendo suas vidas e a nossa, caraca, ficou parada aqui. Como é que faz para permanecer em Deus quando bate essa crise? É uma crise muito importante, que acho que acontece sempre. E acho que vai acontecer sempre, enquanto a gente estiver aqui nessa terra. Mas, para a gente saber essa resposta, eu acho que a gente precisa olhar para o texto bíblico. E me lembra o texto de Efésios. No capítulo 1, Paulo lembra o seguinte: olha, o Senhor Deus, Ele deve ser louvado, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para Ele. Ele nos predestinou nele e fez com que nós fôssemos adotados como filhos segundo o propósito da sua vontade. Essa coisinha aqui é muito importante, essa expressãozinha. Deus nos fez ser adotados como filhos, segundo o propósito da vontade dele, nos escolheu nele, nos predestinou para ele. E aí a gente pode lembrar de Romanos 11, quando Paulo diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente, amém. Saber que Jesus morreu em meu lugar para que eu fosse adotado e eu recebesse essa marca que Paulo fala nesse mesmo texto de Efésios capítulo 1, que é o selo, é do Espírito Santo, é o penhor do Senhor no nosso coração, a garantia de que nós teremos a vida eterna. Agora eu sou filho. Isso muda a minha identidade, isso muda quem eu sou. Isso faz toda a diferença porque me coloca no meu lugar, e o meu lugar é de ter sido feito por Ele e para Ele. E agora eu posso viver nele. Quando Jesus fala em João 15, por exemplo, eu sou a videira, vocês são os ramos. Permaneçam em mim, para que deem muito fruto. Permanecer em Jesus é saber que nós precisamos depender dele, mas que isso não vai ser possível ser alcançado se a gente não lembrar a identidade que nós temos nele agora, identidade de filhos. Então, para mim, como permanecer em um momento de dificuldade, em tempos de tanta aflição, de ansiedade, crises, como o que você citou, eu acho que é a partir da lembrança primordial de que nós somos filhos. E nós não somos filhos porque a gente é legal. Nós somos filhos porque o Senhor há muito tempo planejou nos resgatar. E Ele fez isso não porque Ele precisava da gente, mas porque Ele quis nos amar. Isso precisa colocar a gente no nosso lugar, de entender que as coisas todas podem estar dando errado, mas eu sou do Senhor. Ele me resgatou. Ele morreu em meu lugar porque Ele queria que eu tivesse vida. O que fazer a não ser buscá-lo agora? Porque para Paulo falar em Efésios capítulo 6
sobre a luta espiritual, sobre vestir as armaduras espirituais, sobre permanecer, porque Paulo fala isso em Efésios capítulo 6. No capítulo 1 ele precisou lembrar que nós somos filhos. É como uma resposta natural da nova natureza. Então eu acho que para a gente chegar nesse ponto, como eu posso permanecer em Jesus? Eu preciso primeiro, antes de qualquer coisa, lembrar que eu sou dele. E sendo dele, entendendo o que significa ser dele, ser adotado, ser filho, ter uma nova identidade, mesmo eu sendo eu. Quando eu entendo isso, como não buscá-lo? Como não depender dele? E cada reação do meu corpo contrária a isso, agora me causará repulsa. Porque eu sei que eu ainda quero fazer o que é mal. Mas Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Cristo Jesus. Porque por meio dele a gente consegue ter vida. Então permanecer em Cristo é possível a partir da dependência dele mesmo. Porque sozinho a gente não vai conseguir. A partir disso, o Espírito Santo mesmo nos conduzirá em direção ao Senhor. E nos fará permanecer em oração, em busca da palavra, em comunidade, em interesse por entender a vontade do Senhor. Mas isso não vai ser real se antes a gente não entender que foi adotado como filho por ele. Muito bom. Som. Alguma coisa a acrescentar, Thalita? Novamente, perfeita colocação do Francisco. O que eu posso acrescentar, o que foi a minha vivência, além de ter a convicção de que eu sou de Cristo, e o porquê e como, o que faz total sentido e constrangimento, de um jeito, não sei como posso dizer, mas não me entendam mal, mas eu meio que jogava isso para Deus. Tem uma frase da Gia, nossa coordenadora do projeto, que eu gosto muito, que é que se Deus chama, Ele vai pagar a conta. Então, eu falei assim, você que me trouxe para cá, sabe? Você que me botou nesse meio desse Amazonas. Você que me trouxe para muito longe, você que me tirou de lá, porque eu entendi o que de fato era importante para a minha vida. Então, agora faz o que eu não posso, sabe? Porque eu não tenho mais para onde ir, eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho aonde ficar, o que fazer, se não for descansar e depender completamente do Senhor. Então, quando a gente descansa e depende completamente do Senhor, a gente permanece no Senhor, porque a gente só tem o Senhor. Muito bom. É muito bom a gente ouvir, né, esses testemunhos de vocês. E a gente vê, você tem 25, você tem 28, né, e ver quantos aqui tem nessa faixa de 20 a 28, 29, levanta a mão. Você vê, assim, a gente fica até espantado. Vocês são muito novos, né? Eu tenho 34. E eu fico assim, cara, com 28 anos, e vocês 25, e vocês já fizeram tantas coisas que Deus chamou, né? E quantos aqui também estão sendo chamados? Fica aí, gente, fica ouvindo, abre o coração, Deus está falando, hein? Bom, então, muito obrigada por enquanto, tá? A gente vai continuar daqui a pouco, a gente só vai dar uma pausa. Queria chamar a Mavi, que ela vai cantar uma música. Não sei. Vamos ficar aqui. Vocês querem uma água? Beber uma água? Pegar uma água para vocês. E aí, Mavi, é com você. Foi. Bom, o pastor Zeca me pediu para cantar uma música durante o intervalo dos blocos, e a música que eu vou cantar hoje é uma música que é muito especial para mim, porque desde pequenininha meus pais colocavam para eu escutar, e ela fala muito ao meu coração, porque é muito mais do que uma música, é um pedido, uma súplica para que Deus ele
transforme o nosso coração, para que Ele nos quebrante e para que Ele nos use para fazer parte da obra dEle, para conquistar a vida de outras pessoas, para mostrar o amor que Ele tem pela gente. Então é isso, eu espero que Deus me use para falar com vocês e abençoar a vida de vocês. E é isso. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas.
acha que acerto ao véu? Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém. Conversar um pouco agora sobre a missão hoje, né? Como que, na opinião de vocês, né? Como que um jovem hoje pode discernir o chamado missionário? Primeiro de tudo, é entender Mateus 28, 18 a 20. Jesus falou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando, ensinando e crendo que estou convosco todos os dias. Ele disse isso para os discípulos dele. Então, primeiro, para entender o chamado missionário, é preciso se reconhecer como discípulo de Jesus. Como discípulo de Jesus, você recebeu, então, um mandato. Vá e faça discípulos. E isso é preciso ser feito já. Na prática, como entender o chamado de Deus, não há outro jeito, a não ser que Deus queira fazer uma coisa milagrosa, de aparecer uma nuvem, um negócio, um anjo, esse tipo de coisa. Deus faz o que Ele quiser, mas isso não é o jeito comum, tá? Se eu fosse você, eu não esperava por isso, porque a chance é que isso não aconteça. Mas eu sei de um jeito que todo missionário que eu conheci entendeu o chamado dele, indo e servindo. E no serviço, o Senhor vai nos conduzindo a entender qual o próximo passo a dar. Se a gente fica sentado, sem fazer nada, esperando a nuvem aparecer, a chance é, na verdade, que a gente não tenha entendido aquele movimento de primeiro saber que sou discípulo. Porque um discípulo entendeu que tem que continuar caminhando o caminho do seu mestre e obedecê-lo. E ele disse ir e fazer discípulos. Isso tem que começar aqui, porque ninguém vai entender um chamado missionário para ir para outro estado, outro país, se essa pessoa não está servindo aqui onde está. Há muita missão para ser feita aqui. Há muita gente para ser alcançada aqui nesse bairro, há muita ação para se fazer aqui nessa igreja local, eu tenho certeza, porque em todo lugar há necessidade. Então a gente não pode ir para onde há necessidade, a gente tem que ir para onde Deus nos manda. E Deus nos mandou ir primeiro para aqui, senão Ele não tinha trazido a gente para cá. E enquanto a gente serve, o Senhor vai nos conduzindo a dar o próximo passo. Um outro jeito, nessa caminhada, não é uma outra alternativa, é nessa caminhada, é conhecendo a oportunidade de serviço mais explicitamente missionárias, digamos assim. Então, ir para as viagens missionárias, ir para projetos missionários, ir para ações evangelísticas, participar dessas atividades, são muito importantes, são ações muito importantes. Mas, de novo, reitero, não dá para a gente querer ir para o acampamento da Amazônia se a gente já não está fazendo isso aqui. Porque isso não vai ter uma revelação especial para você lá. Porque o que a gente vai falar lá tem que ser o que é falado aqui, a partir da Bíblia. Então, não vai ser diferente. Então, a partir daqui, a gente já tem que começar a servir. Então, quer discernir o chamado missionário da sua vida? Comece a trabalhar, que o Senhor vai te direcionar os próximos passos. Agora, para a gente fechar, e eu acho que para a gente entender um pouco melhor, abrir um pouco melhor os nossos olhos, eu queria perguntar para a Thalita, e depois o Francisco pode responder também. Me contem sobre os projetos que vocês já participaram. Radical, Cristolândia, me contem sobre as possibilidades que existem, assim, e que, de repente, alguém que está aqui hoje não sabe muito bem para onde ir. Conta um pouco para a gente. Perfeito. Hoje a gente tem a nossa porta de entrada na Junta de Missões Nacionais, que é o projeto Radical, e a gente tem um projeto Radical
no Brasil inteiro. A gente tem na Amazônia, a gente tem no Sul, no Sertão, no Centro-Oeste, com Pantanal. A gente tem nas Cristolândias. Estou esquecendo de algum? Surdos, perfeito. A gente tem as missões de igreja em São Paulo. E em São Paulo também. E a gente tem algumas outras formas também de portas de entrada, né? A gente tem o missionário radical integral, que você vai até o campo de forma integral e você dedica ali 1 ano ou 2 anos, dependendo do campo que você for. Mas também tem o radical mais, que é o radical que você está ali, no caso aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Você continua aqui, só que você agora, como um radical missionário mais, você continua no seu trabalho, você continua no seu emprego ali, enfim, na sua casa, mas você também agora vai estar auxiliando numa plantação de igreja junto com a Junta de Missões Nacionais. Então, não necessariamente você precisa ir para o Amazonas ou ir para São Paulo, mas ali aonde você está, você não precisa largar, então, o seu trabalho, a sua faculdade, mas ali onde você está, você consegue auxiliar num projeto de plantação de igrejas. Eu servi na Amazônia durante um pouco mais de 1 ano, e depois do Amazonas eu fui para o Radical, não necessariamente eu fui para o Radical, mas eu acabei sendo um Radical SOS lá no sul do Brasil, os 2 extremos. Já servi também projeto Cristolândia aqui no Rio de Janeiro, como voluntária, algumas vezes, e por enquanto só, mas é só por enquanto, porque a gente estava conversando lá embaixo sobre outras possibilidades também, enfim. Mas o Senhor é quem sabe, mas existem diversos projetos. Vou deixar o Francisco falar, porque agora ele é o cara da porta-voz sobre os projetos da Junta de Missões Nacionais. Já deixa uma ficha aí, ó. Com certeza, absoluto. Olha, se você tem mais de 18 anos, é solteiro ou solteira, e tem a disposição de dedicar 1 ano da sua vida no campo missionário, você já pode servir com a gente. Isso não é um compromisso para casamento, para a vida inteira. Você vai ter que largar a sua vida inteira para sempre. É um processo de você ter a oportunidade de servir nos campos missionários desde já. A questão não é quantas pessoas você pode salvar. Deus está salvando muita gente hoje. Deus está transformando muitos lugares no Brasil hoje. Como a Adriana falou, a gente tem projeto radical sertanejo no norte, no Pantanal, no sul, em São Paulo. Entre os projetos sociais, a gente tem um trabalho completamente químico na Cristolândia com as crianças no Viver, com as crianças também em lares batistas, lá na Bahia e no Tocantins. A gente tem um projeto com estrangeiros na Vila Minha Pátria, que cuida de refugiados de várias nacionalidades do Brasil, especialmente os africanos. A gente tem um projeto radical surdos, que precisa muito de apoio, precisa muito de gente, mas em nenhum desses a gente depende de ninguém a não ser de Deus. Então o lance não é venha para ver se Deus salva alguém através de você. Deus está salvando muita gente. A pergunta é, você quer fazer parte disso ou você quer ficar de fora do que Deus já está fazendo no Brasil? Se você quiser fazer parte disso, você pode dedicar 1 ano da sua vida ou 2 anos da sua vida em algum desses projetos. Não precisa ficar com medo porque você não sabe evangelizar direito. Você não Sabe pregar. Você viu a minha tragédia pregando para alguém quando eu fui para a Radical Cristolândia. Uma tragédia. Quase fui espancado pelo pessoal de rua. E depois até eu dei um jeito lá e deu certo, de algum jeito. E a gente vai trabalhar com surdo. Não sei Libras, aprende a língua de sinais. Não sei nadar no rio Amazonas. Vai lá, que vão lhe jogar no rio e você vai aprender de um jeito ou de outro. Você aprende a lavar roupa no rio. Gente, o negócio é, todo mundo ali que está no campo é gente normal. E a gente também não sabe fazer um monte de coisa. Mas a gente vai aprendendo a fazer de tudo. Porque quando a gente se coloca à disposição do Senhor, Ele vai nos capacitando, nos movendo. Então a gente chega no campo. Fale. Perfeito, mas também para quem não tem, talvez, a disponibilidade de 1 ano, a gente também tem, como você ir como voluntário, a gente também tem as viagens do barco para o Amazonas, que acontece durante todo o ano. Então, se você quiser fazer uma viagem para o Amazonas ali de 5 dias, 3 dias, 7 dias, entre em contato com a Junta de Missões Nacionais, a gente tem essas viagens para o barco. A gente também tem o acampamento Radical Amazônia, que vai acontecer agora em 2026, em janeiro. Então, você que se sente vocacionado, que quer ter ali um momento com o Senhor no Amazonas, a gente tem um acampamento também.
A gente também tem como ser voluntário na Vila Minha Pátria, nas Cristolândias, é porque eu sou plantação de igreja, tá? Não saiu direito. Caso não saia, Cristolândia. Eu ia falar isso. Até janeiro, quem vai se inscrever no acampamento Amazônia e vai só em janeiro, até lá, vocês têm como ir aqui em Madureira, tem uma Cristolândia. Aqui no Chapadão a gente tem um projeto Viver. Aqui no Morro da Mangueira a gente tem um projeto do Reino que cuida de crianças. Em São Gonçalo a gente tem mais unidade da Cristolândia. Em Guaratiba a gente tem a unidade feminina da Cristolândia. Não falta projeto para trabalhar. Quero conhecer o trabalho com surdos. Aqui no Andaraí a gente tem uma igreja que trabalha só para surdos. Em Nova Iguaçu a gente tem a Igreja Batista em Libras para surdos. Não falta projeto para se envolver. Como que eu faço para ir? É só chegar. Procura saber quando que está aberto. E geralmente a gente está aberto sempre. E chega lá. Se seria bom você trazer uma carta de seu pastor para dizer que você não é uma pessoa aleatória demais. E aí fala assim, é a pessoa aqui com a cabeça no lugar, pode deixar ela trabalhar. E aí você vai trabalhar com a gente. Eu consigo falar com o meu pastor hoje. Posso ir para a Cristolândia amanhã? Fala comigo aqui agora, fala com a Thalita, que a gente dá um jeito, quando a gente conversa com o povo. Pega o contato do missionário, o Instagram está aí de todos os projetos. A gente está aqui, não deixe de se envolver. Muito bom. A gente quer abrir agora para perguntas. Tem aí uns 5 minutinhos. E aí, alguém quer fazer uma pergunta específica? Boa noite. Eu queria saber de vocês, se existe um tempo assim, eu entendi que foi um chamado, Deus chamou vocês, vocês responderam a esse chamado. Agora, eu queria saber se, eu vou ficar um ano, 2 anos, ou 5 anos, 10 anos, não, eu quero dedicar minha vida inteira. Vocês já pensaram sobre isso? Tem alguma coisa relacionada a isso para vocês? É uma pergunta pessoal sobre a nossa vida ou como funciona junto? Perfeito. Não tem como a gente colocar um tempo para quanto a gente vai servir ao Senhor. Não existe, pelo menos para mim, não existe essa possibilidade de, eu acho que daqui a 10 anos eu vou continuar servindo ao Senhor e depois eu vou parar. Eu acho que o campo missionário a gente tem que entender que é onde a gente está. É do outro lado da rua, o campo missionário é no nosso trabalho, na nossa faculdade. O nosso campo missionário é o outro que não conhece a Cristo ainda. E o tempo inteiro, até a volta de Cristo, eu vou lidar com pessoas que não conhecem a Cristo ainda. Então, não tem como eu medir um tempo ou falar, até isso. O amanhã, a Deus pertence, e Ele sabe aonde eu vou, para onde eu vou, com quem eu vou, o que eu vou fazer. E pelo menos eu estou muito aberta para que o Senhor me chamar, eu vou, o que Ele me pedir, eu vou dar. Mas eu tenho convicção que até o dia que eu não estiver mais aqui, eu vou continuar servindo ao Senhor, aonde Ele quiser que eu esteja. Eu acho que o interessante é saber que não há a dependência do projeto em si, para que a gente entenda que está onde Deus quer que a gente esteja. É isso que é o importante, sabe? E aí as portas vão se abrindo e Deus vai direcionando onde a gente deve entrar. Eu tenho muitas vontades, sabe? Eu queria, por exemplo, plantar a igreja no sertão. Mas eu nunca fui plantar a igreja no sertão. Por que eu não fui plantar? Eu não tenho ideia. Mas eu sei que se eu não tivesse vindo para a Cristolândia, nem minha esposa eu teria conhecido. Eu quero muito ir para um país perseguido. Meu sonho é ir para um país perseguido, evangelizar um país perseguido, plantar uma igreja na Coreia do Norte. Um negócio assim. Eu não sei se Deus vai deixar isso. Até lá, eu estou aqui em Jacarepaguá. Entendeu? Que às vezes é um pouco perigoso, tanto quanto às vezes. Mas a gente vai indo enquanto Deus vai nos permitindo ir. Mas eu acho que o apego ao projeto não existe. E acho que isso é importante para que a gente esteja aberto para onde o Senhor Deus nos direcionar o próximo passo. Como eu disse no início, eu vim para ficar 1 ano só. E tem gente que vem e fica 1 ano só e volta para a igreja e está tudo bem. O importante não é ficar em missões nacionais. O importante é ficar onde Deus quer que a gente esteja. E aí tem gente que trabalha em missões nacionais e depois é convidado, por exemplo, para ir para uma igreja local servir como líder de alguma coisa específica.
Por exemplo, eu lembro aqui da Tainá, que foi uma missionária na Cristolândia fantástica, que trabalhou muito tempo na Cristolândia e hoje serve como ministra de discipulado na igreja lá em Campo Grande. Fantástica, maravilhosa. Tem outras pessoas que lideram juventude por aí pelo mundo, pelo Brasil, pelo mundo mesmo. Tem gente que está fora do país, trabalhando de outras coisas, outros projetos. Tem gente que foi para a evangelização na convenção estadual, tem gente que foi para Junta de Missões Mundiais. O importante é ir. Aí, agora a gente não está tendo muito, não sabe não, a gente vai indo. E isso é muito esquisito, tá? Porque isso é milagre, porque eu lembro que eu era a pessoa dos planos, isso é muito esquisito para mim, tá, dizer isso. Eu tenho, assim, expectativas, porque eu ainda faço planos, mas as minhas expectativas não são mais do que 3 anos. Mas, geralmente, elas todas são frustradas, geralmente. Eu continuo cabeça dura, eu continuo fazendo plano. Então, assim, eu tenho uma ideia, eu acho, vai ficar, isso aí está sendo transmitido? Vai ficar gravado isso, aí eu vou poder ver o dia que eu disse uma coisa que não vai acontecer com certeza. Mas eu acho que eu vou ficar mais uns 3 anos aqui no Rio. Eu estou tendo esse negócio assim, esse negócio. Eu tô com o planejamento de ficar mais 5 anos. 5 anos. Mas não sei. Mas não é uma coisa assim. Cara, peraí que esse negócio é um mistério, tá? Porque eu acabei de voltar de um treinamento para missões fora do país, né? Para a gente aprender como eles fazem o treinamento deles lá, para a gente fazer o treinamento dos nossos missionários aqui. E a Indonésia ficou muito no meu coração. Muito. Quando eu cheguei em casa, eu falei com a esposa, eu acho que é Indonésia, eu acho que o negócio é Indonésia. E agora você fala um negócio mistério aí acontecendo. Tá vendo? Deus às vezes faz um negócio assim. Mas não é sempre não. 2026 é Indonésia, então o Francisco foi incrível, tá? Foi muito bom estar aqui. Tudo bem? Boa noite. Sou Samuel. Eu queria saber como é a preparação de vocês. Tem um voluntário, ele quer, ele foi. Como eu preparo esse missionário para ele atuar nessas áreas? Preparação depende do nível de serviço que você vai dedicar. Então, por exemplo, se você vai ser um voluntário na Cristolândia, a depender do que você vai executar na Cristolândia, a gente vai te dar uma capacitação específica. Por exemplo, você pode ir para a Cristolândia amanhã que dia? Amanhã é domingo, não vá. Terça-feira, que a gente vai abrir. Terça-feira você pode ir para a Cristolândia, e aí você vai falar assim, eu quero servir na cozinha, ou o pessoal vai te direcionar para ficar na cozinha. Você sabe cortar um negócio, uma comida, misturar um negócio na panela? Você não vai precisar de capacitação para isso. Então, eles vão te explicar mais ou menos os horários de entrega e tudo mais, enfim. Agora, quando a gente for para a Cracolândia do Jacaré, aí você vai precisar ser orientado sobre como que faz a evangelização do pessoal de rua, como que a gente não pode tirar foto, como que a gente pode tocar nas pessoas, a depender se essas pessoas deixarem a gente tocar nelas. Isso é um serviço voluntário, assim, de curto prazo. Quando a gente vai para o Radical, por exemplo, que o compromisso é maior, de 1 ano, a gente tem um processo de treinamento um pouco maior. No Radical, a gente tem 2 meses de treinamento imersivo, assim que a gente chega, e esse treinamento é feito em teoria, mentoria e prática, lá no campo, mas com bastante conteúdo sobre o povo que a gente vai atingir e sobre as ferramentas missiológicas, digamos assim, que a gente vai precisar. Depois dos 2 meses, a gente continua sendo capacitado. Teoria, mentoria e prática do mesmo jeito, só que com menos teoria, porque a gente vai estar mais no campo, e a teoria vai ficar online. Aí acabou o período do Radical, você quer continuar em Missões Nacionais, você pode passar para o período de missionário em formação. E aí você vai fazer um curso de teologia, por exemplo. Onde, por exemplo, eu fiz o curso de teologia no programa de formação missionária. E aí a gente estuda teologia, no caso do projeto de plantação de igreja. A gente ainda tem encontros anuais de capacitação teológica e de liderança. Acabou esse período, quer continuar em Missões Nacionais, agora como missionário efetivo, existem outros trilhos desenvolvidos para o missionário efetivo. Tem gente que está fazendo mestrado, por exemplo, na área de mentoria e aconselhamento, que são importantes para o trabalho que eles estão desenvolvendo. Tem outras pessoas que estão fazendo pós-graduação em gestão de projetos sociais. Tem outros, enfim, e daí vai depender do trilho de cada um depois. Mas esse trilho básico, especialmente do Radical, esse programa de 1 ano de treinamento, enquanto a gente serve, depois o programa de formação missionária, que tem aí o curso de teologia para o pessoal também enquanto serve, e depois disso a gente é efetivado e continua as carreiras específicas, a depender do que a gente for fazer. Como voluntário, a gente tem as capacitações no próprio campo, a depender do nível de serviço que a gente vai executar.
Fez sentido? Bom, eu acho que é isso. A gente quer agradecer muito a vida de vocês aqui, não só a presença de vocês hoje, mas também toda a vida de vocês de dedicação a Deus é muito abençoador na nossa vida. Então, a gente, com certeza, assim, eu deixo um convite para todos, para que a gente coloque a vida deles nas nossas orações, e a gente ora para que o Senhor continue direcionando cada passo de vocês, e acho que trazendo uma reflexão para nós, o que Cristo espera de cada um de nós, porque eu tenho certeza que não tem nenhum aqui que Deus não espera nada. Então, que a gente fique com isso no nosso coração, enfim, que vocês continuem abençoando vidas e levando a palavra de Cristo para muitos lugares, inclusive para dentro da igreja, que às vezes as pessoas estão dentro da igreja e realmente não escutam. Por último, deixa o Instagram de vocês para a galera seguir. Meu Instagram, perfeito. @ThalitaGabrieleMN. É isso aí. O meu é francisco.airesjr. Mas deixa eu falar um negocinho rapidinho, uma coisinha rápida aqui que eu esqueci. É o seguinte, eu gostaria de fazer só uma menção específica ao trabalho que está acontecendo aqui, em paralelo, de interpretação da língua de sinais, porque isso é muito importante. Eu não sei se a gente tem surdo aqui, hoje a gente está com surdo aqui? Não tem. Mas mesmo assim o trabalho de interpretação está acontecendo, e esse trabalho é importante, ainda que não tenha surdo presencial, também para capacitar e conscientizar as outras pessoas que estão aqui a entender que isso aqui é uma coisa muito real, e a gente precisa muito que isso aconteça, e a gente precisa muito de mais intérpretes que se disponham a aprender a língua de sinais para evangelizar as pessoas surdas. A gente precisa muito de homem intérprete. Isso aqui é raríssimo, a gente encontrar homem intérprete servindo dessa forma. Deus abençoe sua vida e abençoe a vida de vocês no ministério, mas não dá para ficar dependendo dessas pessoas só, porque todos nós somos responsabilizados por isso. Então eu gostaria de aproveitar a oportunidade e conclamar vocês a se envolverem mais com o Ministério com Surdos aqui na igreja. E eu espero que, sei lá, no próximo congresso do ano que vem, a gente tenha aqui um monte de surdo jovem que esteja louvando a Deus e adorando junto com a gente aqui nesse lugar mesmo. E por fim, só mais uma coisa, a gente falou muito sobre permanecer, e uma coisa que a gente falou foi sobre a identidade de discípulo, de filho de Deus. Se alguém aqui ainda não percebeu essa necessidade, ou não se reconhece ainda como filho de Deus, isso ainda está disponível para a gente, ainda há lugar na mesa. Então, se você quiser desfrutar dessa vivência como filho de Deus, e encontrar essa paz, que não é porque a gente é bom, mas é porque o Senhor nos ama, você pode tomar essa decisão agora também, e aqui com a gente também. Então, não deixe de falar aqui com a gente, o pastor Zeca está aí, a liderança está aí, fala com a galera, toma essa decisão e faça parte dessa família que é doida assim, de servir, porque a gente entendeu que a gente é amado por um Deus maravilhoso, como o Deus que a gente serve. Amém. Vamos orar pela vida deles? Vamos orar? Muito obrigado. Vocês são um bênção do Senhor. Vamos orar? Estenda suas mãos aqui em direção ao missionário Francisco, missionária Thalita. Desejo do nosso coração como igreja do Senhor é que Deus continue realizando o que Ele tem feito na vida de vocês e surpreendendo vocês cada dia mais e mais. Pai bendito, Pai de amor, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento aqui, ó Deus, que de fato foi um banquete. Desfrutamos daquilo que o Senhor tem realizado, em especial, na vida do Francisco, missionário Francisco, na vida da Thalita, como sua missionária, Senhor, seus filhos, que o Senhor tem separado, assim como tantos outros, para esse tempo, ó Deus, onde o Senhor tem usado eles, ó Deus, para serem suas testemunhas. Mas, ó Deus, eu te agradeço porque isso fortalece cada vez mais em nossos corações de que todos nós somos chamados para sermos tuas testemunhas, Senhor. Porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor nos amou, o Senhor nos resgatou, nos libertou, nos transformou, nos adotou. Ó Deus, o Senhor fez tudo o que era necessário, e é necessário, ó Deus, naquilo que é concernente à salvação, onde tudo que nós temos e tudo que precisamos é do Senhor. Ou seja, não há falta de nada em nós.
Ó Deus, que o Senhor possa continuar aquecendo os nossos corações, para que nós, ó Deus, também tenhamos no Senhor coragem, ó Pai, para responder a esse chamado, a esse desafio de continuarmos propagando do Teu amor, de espalhando, ó Deus, o Teu Evangelho, para levar essa boa notícia de que ainda há lugar à mesa, ó Pai. O Senhor continua salvando e nós não queremos ficar de fora da obra que o Senhor tem realizado nesse tempo. Muito obrigado por essa noite, naquilo que o Senhor falou aos nossos corações através desses missionários, dos Teus filhos, dos Teus servos. Continue guardando eles. Seus sonhos e planos continuem sendo do Senhor, pois o Senhor sabe o que de melhor o Senhor pode fazer com a vida deles. Usa-os poderosamente. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, meus queridos. Muito obrigado pela presença de vocês. Pedi aqui só uma ajuda, cadê, meus queridos? Tentar voltar como é que a gente estava. Sofazinho para lá, o violão vai lá para trás. A gente não sabe o que vai fazer com aquele microfone ali, vocês pensem aí. Enquanto eles estão ajudando aqui na arrumação, você já fez o seu pedido de som? Você já fez o seu pedido de oração? Fez? Enquanto eles estão arrumando aqui, você pode vir aqui colocar nessa caixinha? Você que ainda não colocou, pode vir aqui, coloca na caixinha. E eu já vou convidando aqui a juventude da PIB de Piedade. Acharam que eu ia errar de novo, né? Já errei ontem, já errei hoje de novo. E nós vamos agora continuar adorando o Senhor, que Ele que é digno de todo louvor e de toda a adoração. Fique de pé no seu lugar. Lembrando que agora a gente está indo para o momento final do nosso encontro, do nosso culto. Nós iremos aqui cantar algumas canções, adorar ao Senhor. Depois desse momento aqui de louvor e de adoração, nós estamos convidando vocês para irem lá para o terraço, que a gente vai ter um ambiente lá, tem cantina, tem um espaço lá para a gente ficar junto, jogar, tem muita coisa boa para acontecer lá em cima. Então, não deixe de dar uma passada lá no nosso terraço. São 2 lances de escada aqui, terceiro, quarto andar, são 4, né? 1, 2, 3, 4. São 4 lances de escada, mas vai devagarzinho que você chega lá, tá bom? Chega lá. Para aqueles que estão aqui conosco, têm alguma dificuldade na mobilidade de subir até lá, pode descer aqui no primeiro andar, no cantinho aqui, eu acho que ainda tem um lanchinho ali, pode passar, fazer um lanchinho ali no cantinho também, aqui no primeiro andar, embaixo aqui do lado, que também vai ser bênção, tá bom? Vamos adorar o Senhor? Todos com o microfone? Tudo certo? Som? Agora foi. Boa noite, irmãos. Primeiramente, é um prazer para a gente estar aqui, né, nessa noite, adorando a Deus junto com vocês. Nós somos lá da primeira igreja Batista de Piedade, né, como o pastor falou, lá com o pastor Sidney, que também já foi daqui, mas hoje abençoa as nossas vidas lá, né, e é um prazer estar aqui representando a nossa igreja, né, visitando vocês que são nossos irmãos em Cristo e tendo a oportunidade de adorar a Deus junto com vocês. Essa primeira canção que a gente vai cantar, eu quando recebi o tema, né, eu li o versículo, né, e aí eu fiquei pensando assim, permanecer, né, para mim permanecer tem muito a ver com obedecer, e essa canção inclusive se chama Obediência, né, e ela fala, tem uma parte dela que fala assim, a tua obediência nos deu vida eterna. Então a obediência do nosso Senhor Jesus, a perseverança de permanecer, nos deu a oportunidade de vivermos a vida eterna, né? De encontrarmos a salvação. Então, que a gente possa louvar o nosso Senhor com alegria, mesmo se você não conhecer essa canção, que você possa usar esse momento para adorar a Deus, para agradecer pelo presente da salvação. Vamos louvar.
sendo Deus, não se julgou ser igual a Deus. Foi fiel até a morte e morte de cruz. Se esvaziou sendo Deus, mas não se julgou ser igual a Deus. Foi fiel até a morte e morte de cruz. Mas havia uma alegria que estava proposta. Havia uma promessa de reconciliação. Mas havia uma alegria que estava proposta. Havia uma promessa de reconciliação. A tua obediência nos deu a vida eterna. A tua obediência nos deu a vida eterna. A tua obediência nos deu a vida eterna. A tua obediência nos deu a ti. Mas Cristo vive em mim. Mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Vive em mim. Vive em mim. Vive em mim. A tua obediência nos deu a vida eterna. A tua obediência nos deu a vida eterna. A tua obediência nos deu a vida eterna. A tua obediência nos deu. A ti rendemos graças, ó Cordeiro de Deus. A ti rendemos graças, ó Cordeiro de Deus. A ti rendemos graças, ó Cordeiro de Deus. A tua obediência nos deu vida eterna. A tua obediência nos deu a vida eterna. A tua obediência nos deu a vida eterna. A tua obediência nos deu a vida Ainda bem que o nosso Jesus foi muito obediente e hoje a gente pode desfrutar da vida eterna. Esse próximo louvor continua ainda, né, meditando, né, sobre essa nossa salvação, né, que diz assim: Ele venceu, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, o nosso Cristo ressuscitou. Vamos louvar o Senhor.
Nós te agradecemos pela tua obediência, Pai. Nós te agradecemos porque hoje nós experimentamos do para sempre, Pai. Do para sempre que vem de ti. Que o Senhor receba a nossa adoração, Pai. Que o Senhor fale conosco, Deus. Que esse seja um momento em que a gente possa sentir a tua presença, Pai. Que o Senhor convença os nossos corações dos nossos pecados, Pai. Que o Senhor traga clareza para as nossas vidas, Deus. Eu peço que o Senhor permaneça nos nossos corações e que a gente possa permanecer em ti, Pai. Que esse seja o nosso desejo, Pai. Que essa seja a vontade do nosso coração, permanecer para sempre em ti, Pai. E desfrutar da vida eterna ao teu lado, Senhor. Amém. Vamos continuar louvando o nome do nosso Deus, mas antes eu queria ler um versículo que diz assim. Fica lá em Hebreus 9, 28. Diz assim: assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar todos os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Eu espero que eu seja uma pessoa dessa. E eu espero que esse seja o desejo do nosso coração. Sermos alguém por quem Cristo voltará por uma segunda vez para nos buscar. Amém? Você quer ser uma pessoa dessa? Amém? Vamos louvar a nosso Deus. As suas sandálias, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele
digno da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa alegria, da nossa disposição. E nós, como jovens, né, a gente não podia deixar de fora uma música bem animada para a gente fechar essa noite, né, de sábado, muito animado, porque amanhã tem mais, né, pastor? Amanhã a gente vai estar lá na nossa igreja, mas eu acredito que vai ser um momento de bênção aqui para vocês. Então, que a gente possa gastar nossa energia de jovem, que a gente possa louvar, sai do seu lugar, dança, dê glória a Deus, sinta à vontade, porque aqui é a casa do nosso Pai e a gente tem o direito de fazer isso. Vamos cantar! Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu Pai, meu farol. Farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso me sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso pela minha vida. Fica comigo. Farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso me sentir todo dia, olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso da minha vida. Só a sua casa, coração.
Se esse aplauso é para o Senhor, aplauda mais forte porque Ele merece. Ele merece, Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Chegamos no segundo dia do nosso congresso, tá bom? Graças a Deus, isso é tudo para Ele, tudo para o louvor dEle, em nome de Jesus. Mas amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Amanhã, na parte da manhã, nós receberemos aqui o pastor Lucas Ferreira, pastor de jovens universitários, ele que é membro da PIB de Irajá, vai estar aqui conosco, compartilhando a palavra, e à noite nós teremos a apresentação do sermão cantado Amado Timóteo. Então você aí não pode ficar de fora, não pode perder essa apresentação que faremos amanhã à noite. Agora, encerrando aqui o nosso culto, nós vamos orar para encerrar esse momento, mas estaremos lá em cima. Aí, você aí que entendeu chamado de Deus, entendeu a necessidade e quer se colocar à disposição de Deus para cumprir algo que Deus tem para você, pode ter esse momento para conversar um pouquinho, rapidinho. A missionária Thalita, o missionário Francisco, eu tenho o contato deles. Então, se você nesse momento não conseguir conversar com eles, podem falar comigo e eu vou direcionar lá para o Francisco e falar: meu irmão, consegui aqui 15 jovens voluntários para você enviar para Amazonas. Já tem 2 que vão daqui a pouco, né? Então já leva mais os 13 junto com você, mas devolve. Tô brincando, se Deus quiser que fique, fica lá. Mas vocês voltam. Brincadeira. É isso, vamos orar para a gente terminar e a gente continua lá em cima. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que vimos, ouvimos, vivenciamos e experimentamos da sua parte nessa noite, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor é bom em todo tempo o Senhor é bom. Ó Deus, continua falando conosco, Pai. Que esse tempo continue, ó Deus, a ser como tem sido. Muito prazeroso estarmos juntos em comunidade na Tua presença. E que amanhã, ó Deus, não seja diferente. Ou quem sabe, seja ainda mais intensa essa Tua presença no nosso meio, Senhor. Toca no coração de cada jovem, de cada adolescente. Isso aqui não é um evento. Não é para ser um evento. Não é para ser alguma coisa que a gente faça e passe. Mas o desejo do nosso coração é que tudo que está sendo realizado seja para transformar a nossa vida, impactar a nossa vida e nos tirar desse local de conformismo, de comodidade, mas que sejamos, ó Deus, como flechas na Tua mão, ó Deus, sejamos usados pelo Senhor para continuar propagando desse amor que transformou a minha vida, que transformou a vida de tantos aqui nessa noite e que pode, e o Senhor quer, transformar a vida de tantos outros, ó Deus. Então nos usa, ó Deus, nos usa para que o Senhor, ó Deus, possa também nos fazer participantes da Tua obra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Só subir aqui 2 lances de escada, a gente se vê lá em cima, a gente conversa. Se quiserem fazer uma última música,